Justificação pela graça, pregado na manhã de Sabbath, em 5 de abril de 1857, por C. H. Spurgeon, no Music Hall Royal Surrey Gardens. O tema é sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, versículos 24. O Monte do Conforto é o Monte Calvário. O abrigo da consolação é edificado com madeiro da cruz. O templo do fortalecimento celestial tem como fundamento a rocha ferida, ferida pela lança que seu lado perfurou. Não há cena alguma em toda a história sagrada que cause tanta alegria à alma como a cena do Calvário. Não é estranho que a negra hora que sobre a terra pecadora jamais antes raiou deve tocar o coração com poder mais suave, para maior conforto que a alegria angelical, e que para a cruz os olhos do pranteador devem mirar, antes que brilhem as estrelas de Belém. Em nenhum lugar a alma encontra semelhante consolação como naquele onde reinou a miséria. Triunfou a angústia, onde a agonia atingiu seu clímax. Ali, a graça cavou uma fonte que jorra água pura como cristal, cada gota capaz de aliviar as aflições e as agonias da humanidade. Vocês têm tido seus períodos de aflição, meus irmãos e irmãs em Cristo. E vocês confessarão que não foi no Monte das Oliveiras que encontraram consolo, nem no Monte Sinai, nem no Tabor. Mas o Getsemane, o Gábata e o Gólgata têm sido os meios de conforto para vocês. As ervas amargas do Getsemane têm frequentemente tirado as amarguras da nossa vida presente. O flagelo do Gábata tem repetidamente açoitado nossos cuidados, e o suspiro do Calvário tem colocado todos os outros suspiros em fuga. Temos então, nesta manhã, um assunto que, assim creio, pode ser um meio de consolo para os santos de Deus, observando que ele tem sua origem na cruz e dela prossegue em um córrego rico de bênçãos perenes para todos os cristãos. Notem que temos em nosso contexto, primeiramente, a redenção de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a justificação de pecadores fluindo dela. E em terceiro, a maneira que está justificado é concedida, gratuitamente, pela sua graça. Primeiramente, então, temos a redenção que está em ou é por Cristo Jesus. A figura da redenção é muito simples e é de forma frequente utilizada nas Escrituras. Quando um homem é preso e feito escravo por um governo bárbaro, antes de ser libertado, é comum que um preço de resgate seja pago. Ora, nós, sendo pela queda de Adão inclinados à culpabilidade e sendo de fato virtualmente culpados, fomos pelo irrepreensível julgamento de Deus exposto à vingança da lei. Fomos dados às mãos da justiça, justiça esta que nos reivindicou para sermos seus escravos cativos para sempre, a menos que pagássemos um resgate que possibilitasse a redenção de nossas almas. Éramos, de fato, pobres como pequenas corujas e não tínhamos nada com que abençoar a nós mesmos. Éramos, como nosso hino tem dito, devedores falidos. Tudo o que tínhamos antes foi vendido, fomos deixados nus, pobres e miseráveis, e não podíamos, por meio algum, encontrar um resgate. Foi só então que Cristo entrou em cena. Levantou-se como nosso fiador e no lugar de todos os crentes pagou o preço do resgate, para que fôssemos, naquele momento,
libertados da maldição da lei e libertos da vingança de Deus, podemos então tomar nosso caminho, purificados, livres e justificados pelo seu sangue. Permitam que eu me esforce para mostrar-lhes algumas qualidades da redenção que está em Cristo Jesus. Vocês se lembrarão da multidão que ele redimiu. Não somente eu, nem somente vocês, mas uma multidão que homem algum pode enumerar. Um número que excederá todas as estrelas do céu, bem como ultrapassará todas as contas mortais. Cristo comprou para si próprio alguns dentre cada reino, nação e língua debaixo do céu. Ele redimiu dentre os homens alguns de cada classe, do maior ao menor, alguns de cada cor, brancos ou negros, alguns de cada posição na sociedade, o melhor e o pior. Para homens de todos os tipos, Cristo Jesus se deu como resgate, a fim de que fossem redimidos para Ele mesmo. Ora, concernente a este resgate, devemos observar que ele foi totalmente quitado e de uma só vez. Quando Cristo redimiu seu povo, ele o fez de forma completa. Ele não deixou uma única dúvida a ser paga, nem ainda um centavo para quitar mais tarde. Deus exigiu de Cristo o pagamento pelos pecados de todo o seu povo. Cristo se levantou para pagar toda a dívida que seu povo devia, qualquer que fosse. O sacrifício do Calvário não foi um pagamento parcial, não foi uma exoneração parcial. Ele foi um pagamento completo e perfeito e obteve uma remissão completa. Naquele dia, quando Cristo foi pendurado na cruz, ele não deixou nem mesmo um centavo para que pagássemos a fim de satisfazer a Deus. Ele não deixou nada que não tivesse satisfeito. Todas as exigências da lei foram então ali pagas por Jeová Jesus, o grande sumo sacerdote de todo o seu povo, e bendito seja o seu nome. Ele também pagou tudo de uma vez. Tão inestimável era o resgate, tão esplêndido e magnífico era o preço exigido por todas as almas, que alguém poderia imaginar que seria maravilhoso se o Cristo tivesse pagado em prestações, uma parte agora e outra depois. As dívidas dos reis eram algumas vezes pagas dessa forma, uma parte imediatamente e a outra em prestações ao longo dos anos. Mas não foi assim com nosso Senhor. Ele se deu como um sacrifício de uma vez por todas. De uma vez, ele pagou o preço e disse: está consumado, não deixando nada para ser concluído depois, por nós ou por ele mesmo. Ele não barganhou um pagamento parcial, e então declarou que viria novamente para morrer, ou que sofreria novamente, ou que obedeceria novamente. Mas sobre os pregos, até o último centavo, o resgate de todos os seus eleitos foi pago, e um recibo de toda a dívida foi dado a eles. Cristo cravou a cédula em sua cruz e disse: está feito, está feito. Tirei a cédula das ordenanças e a cravei na cruz. Quem é que condenará meu povo? Ou quem é que o acusará? Pois eu paguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. E quando Cristo pagou este resgate, vocês notarão que ele fez tudo sozinho. Ele era singular para este fim. Simão, o cinireu, poderia carregar a cruz, mas não poderia ser pregado nela. Aquele sagrado ciclo do Calvário foi guardado para Cristo somente. Havia 2 ladrões com ele, e ali homens injustos, a fim de que ninguém pudesse dizer que a morte dos 2 justos ajudou ao Salvador. 2 ladrões foram pendurados ali com ele, para que os homens pudessem ver que havia majestade em sua miséria e que ele podia perdoar homens e mostrar neles a sua soberania. Não havia um justo sequer para sofrer, nenhum discípulo participou de sua morte,
Pedro não foi arrastado para ser decapitado. João não foi pregado na cruz com ele. Ele foi deixado ali sozinho. Ele diz: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Isaías 63:3. Toda a terrível culpa foi colocada sobre os seus ombros. Todo o peso dos pecados do seu povo foi posto sobre ele. Quando Cristo parecia cambalear sobre esse peso, Pai, se possível, contudo, novamente fortalecido, todavia, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Toda a punição do seu povo foi destilada em um cálice. Nenhum lábio mortal poderia tomar dele mais do que um único golpe. Quando ele o levou a seus próprios lábios, o cálice era tão amargo que ele esteve perto de rejeitá-lo. Passe de mim este cálice. Mas seu amor pelo seu povo era tão forte que ele o segurou em mãos e por todo o seu povo ele o tomou completamente. A tudo suportou, tudo sofreu, de modo que agora e para sempre não há chamas do inferno para os eleitos, nem um mínimo tormento. Eles não possuem aflições eternas. Cristo sofreu o que eles deveriam sofrer, e agora eles devem e ficarão livres. Todo o trabalho foi inteiramente completado por ele, sem o auxílio de ninguém. E notem novamente que isso foi aceito. Na verdade, foi um resgate considerável. O que poderia ser a ele igualado? Uma alma profundamente triste até a morte, um corpo despedaçado pela tortura, uma morte do tipo mais desumano e uma agonia de um caráter tal que lábio algum pode descrever, nem pode a mente humana imaginar seu horror. Foi um preço considerável. Mas digam, ele foi aceito? Houveram preços pagos, algumas vezes ou ainda propostos, que nunca foram aceitos pela parte a que foram oferecidos e, portanto, o escravo não foi libertado. No entanto, este foi aceito. Eu mostrarei a vocês as evidências. Quando Cristo declarou que ele pagaria a dívida de todo o seu povo, Deus enviou um oficial para prendê-lo, a fim de encaminhá-lo para isso. O oficial prendeu no jardim do Getsêmani e prendeu-o. Ele o encaminhou ao tribunal de Pilatos, ao tribunal de Herodes e ao tribunal de Caifás. O pagamento foi feito e Cristo foi sepultado. Ele foi trancado ali em uma vil residência até que o recebimento do pagamento fosse ratificado no céu. Ele ali repousou em seu túmulo durante 3 dias. Foi declarado que a aceitação seria assim. O fiador seguiria seu caminho assim que os compromissos de sua fiança estivessem cumpridos. Agora, imaginem em suas mentes o Cristo sepultado. Ele está no sepulcro. É verdade que ele pagou toda a dívida, mas o recibo ainda não foi dado a ele. Ele está adormecido naquele túmulo apertado, preso com um selo de uma enorme pedra. Ele dorme ainda em seu sepulcro. A aceitação ainda não havia sido dada por Deus. Os anjos ainda não haviam descido do céu para dizer: a obra está terminada, Deus aceitou o teu sacrifício. Agora é a crise deste mundo. Ele está suspenso, trêmulo na balança. Aceitará Deus o resgate ou não? Veremos um anjo vem do céu com colossal esplendor. Ele faz com que a pedra deslize de sua frente e saia o cativo, sem nenhuma algema, em suas mãos, com os trajes sepulcrais deixados para trás. Ele está livre para nunca mais sofrer, nunca mais morrer. Agora, se não tivesse Cristo pagado a dívida, ele nunca teria sido posto em liberdade. Se Deus não aceitasse seu sacrifício, ele estaria no sepulcro neste momento. Ele nunca ressurgiria dos mortos, mas sua ressurreição foi a garantia da sua aceitação por Deus. Ele disse: eu tinha uma reivindicação sobre você, agora a dívida está paga. Tome o teu caminho. E a morte entregou o seu cativo real. A pedra foi rolada para o jardim e o vitorioso saiu, levando o cativo o cativeiro. E além disso, Deus deu uma grande prova de aceitação, pois ele tomou novamente seu filho primogênito nos céus e o colocou à sua destra.
muito acima de qualquer principado ou potestade, e isso significava dizer: sente-se no trono, pois tendes feito o ato eficaz. Todos os teus trabalhos e todas as tuas misérias foram aceitos como resgate dos homens. Ó, meus amados, pensem que grandiosa visão deve ter sido quando Cristo ascendeu à glória. Que nobre comprovação da aceitação de seu Pai deve ter sido. Vocês não acham que vem a cena na terra? É muito simples. Alguns poucos discípulos estão em pé sobre uma colina e Cristo se eleva no ar, lenta e solenemente, como se um anjo apressasse o seu caminho de forma suavemente gradual, como uma névoa exalada do lago até o céu. Vocês podem imaginar o que está acontecendo mais acima? Podem, por um momento, conceber como, quando o poderoso vencedor adentrou pelas portas do céu, os anjos o receberam, trouxeram sua carruagem do alto para o seu trono carregá-lo, suas asas triunfantes bateram e clamaram: a grandiosa obra está consumada. Vocês podem imaginar quão altos foram os aplausos quando ele entrou pelas portas do céu? Vocês podem conceber como os anjos se apertavam em seu voo para observar como ele vinha vencendo? Podem ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos remidos virem para contemplar ao Salvador e Senhor? Eles haviam desejado vê-lo e agora seus olhos o contemplam em carne e sangue. Agora que venceu a morte e o inferno, vocês podem vê-lo com o inferno à roda dos seus carros, com a morte arrasada, como um motivo pelas ruas reais do céu? Oh, que espetáculo ali naquele dia! Nenhum guerreiro romano jamais teve tal triunfo. Ninguém jamais viu uma visão tão majestosa quanto aquela. A pompa de um universo inteiro, a realeza toda, a criação, querubins, serafins e todos os poderes criados intensificaram aquela manifestação. E o próprio Deus, o Eterno, totalmente lhe coroou quando apertou seu filho ao peito e disse: muito bem, tu terminaste a obra que dei-lhe a fazer. Aqui, descanse para sempre, meu único aceito. Ah, mas ele nunca teria aquele triunfo se ele não houvesse pago toda a dívida. A menos que o seu pai tivesse aceito o resgate, ele nunca teria sido tão honrado. Mas porque ele foi aceito, por isso ele obteve tanta honra, até agora, então, concernente ao resgate.